E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 27 do Prota que despertou o sistema de um deus e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Foi mal pela demora. Eu estava esperando lançar novos capítulos na gringa. Eu usei os únicos 2 capítulos que tem até o momento desse vídeo para fazer a parte 27. E por ter tão poucos capítulos, esse vídeo vai sair bem menor do que o normal. Como vocês já devem saber, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10.000 likes, eu faço a parte 28 dessa obra. Na parte anterior, o Rei Invencível voltou para o presente, e a primeira coisa que ele fez foi se encontrar com sua noiva. Enquanto isso, a Lingbon estava frustrada com a multidão se referindo a Jian Xuanxu como a Senhora das 9 Províncias. Só de imaginar o futuro do seu mestre com outra mulher, fez a Lingbon se sentir impotente, uma vez que o status de esposa daquela mulher se torne realidade. Haverá muita pouca chance delas de se aproximarem do seu mestre. Nenhuma delas gostariam que isso acontecesse. Elas não querem ficar longe dele nem por mais um segundo. Nessa situação desesperadora, a Lingbon falou que se suas irmãs não querem ser rebaixadas pelo seu mestre, então elas têm que ir em frente. Elas têm que ir ver ele primeiro. E como nenhuma delas queriam ficar longe dele, todas elas foram ao encontro do Rei Invencível. Enquanto isso, em uma bela lagoa, pérolas de sakura se espalhavam pelo cenário, e no centro dessa maravilhosa paisagem, estava o verdadeiro corpo da Jian Xuanxu. Vendo sua amada, o Prota explicou seu plano para salvar ela. Ele transformou o item companheiro da sua noiva em um artefato divino. Essa técnica imortal única dele vai reabastecer a essência da alma dela. Ele está confiante que dessa vez tudo dará certo. Tirando ele do mundo da lua, a mestra do clã Jian disse que com a bênção do poder divino, a arte de ressuscitar a alma foi um sucesso completo. E ele pode ter certeza de que uma vez que sua arte despertou com sucesso, a sua discípula acordará em breve. Felizmente eles não atrasaram muito, senão seria difícil tirar ela do coma. Ao ouvir sua explicação, o Prota ficou preocupado, e falou que viu muitos exemplos de perda de memória após a conclusão da alma. Por isso ele estava preocupado se sua noiva tivesse perda de memória também quando acordar, e dissipando sua preocupação, a Jian Ningran disse que isso não acontecerá. Com a bênção do artefato, a Xuanxu se recuperará muito bem, então ele não deve se preocupar. Enquanto ouvia sua resposta, ele notou que ela continuava olhando para seu rosto. Naturalmente ele ficou curioso e perguntou se ela tem mais alguma coisa para falar. E apavorada ela respondeu que não, mas em seguida disse que de repente ela sentiu que ele se parecia com uma pessoa que ela conheceu há muito tempo. Ao ouvir isso, o Rei Invencível percebeu que no início ela não tinha memórias dele no passado, mas agora, após voltar do antigo continente, nasceu um novo futuro, e a sua presença ficou registrada na mente de todos daquela era, e devido a isso muitas coisas mudou no presente. Após pensar nisso, ele ordenou que a mestra cuidasse da sua noiva, e partiu em direção do seu território. Vendo ele partindo, a Yushan perguntou se sua mestra cometeu algum erro. Aquele humano é de Kyushu e não da era dela. E discordando da sua discípula, a mestra do clã Jian respondeu que não estava imaginando coisas. Aquele humano existe desde a sua era. Naquela época, quando um homem lutou contra todos, os deuses que foram mortos ficaram tão assustados que não se atreveram a lutar novamente. Nos últimos milhões de anos, ela foi tão cega pelo lucro que esqueceu que existe este grande deus em Kyushu. Contando os dias, parece que está quase chegando. A data prometida foi 10 milhões de anos atrás. O amanhã está próximo. Ela se pergunta como estão os outros, aqueles que presenciaram o poder dessa divindade há 10 milhões de anos atrás. No continente Estrela Selvagem, a seita dos descendentes da besta do eclipse estelar selvagem se reuniam. Com a chegada da competição Starfeld, há disputas constantes em muitas estrelas. E essa seita acreditava que tinha muita sorte de poder lutar contra a antiga aliança do continente na Terra da Abundância. O chefe deles, o Yezupeiki, estava preparando seus fiéis para a próxima batalha, quando de repente uma mulher humana se revelou entre seus membros. Essa mulher é uma imortal do antigo continente, Jinde. Ela revelou que há apenas uma condição para sua cooperação. O chefe da organização falou que a aliança está relacionada com o compartilhamento de recursos do continente. Se sua seita puder ajudar o grupo dela, ela deve avisar eles. Ao ouvir sua falsidade,
Ela comentou que ouviu que ele tem andado por aí agarrando terras bárbaras e expandindo sua base de recursos de cultivo, e o continente das 9 províncias apareceu recentemente na lista deles. Ela gostaria de saber se isso era realmente verdade. Ao sentir a aura assassina emanando dela, Yezupei ignorou a pergunta dela, e falou que passou esses últimos dias se perguntando por que alguém do antigo continente da Terra Frutífera de repente cooperaria com sua seita. Mas agora ele sabe, ela quer roubar o planeta das 9 províncias da sua seita. Eles estavam de olhos nessa terra há muitos anos. Quando seu grupo dominar esta terra, eles serão promovidos a uma terra de abundância, percebendo o objetivo deles. A enviada da pura virtude disse que a aliança entre eles não era mais necessária, e ordenou que seus companheiros eliminassem os demônios, e seguindo sua ordem, eles cortaram seus inimigos em pedaços numa grande velocidade, vendo seus servos morrendo. O chefe da seita ficou puto e mandou seus subordinados revidarem. Mas mesmo partindo para cima dos imortais, eles foram facilmente eliminados. Vendo essa cena surreal, o Yezupei pensou consigo mesmo que seu clã era para ser os descendentes de bestas míticas. Todos eles são corajosos e deveriam ser invencíveis. Por isso ele não imaginava que eles seriam facilmente derrotados por meros humanos, mas por ver eles em ação. Ele descobriu que esses humanos poderosos são os guardiões das 9 províncias. Já faz uma eternidade que eles vêm cultivando. E todos eles estão no reino imortal. Os rumores eram todos verdadeiros. Por tantos anos, aquele grupo não fez nada de importante. Eles só consideraram o pequeno planeta das 9 províncias como um tesouro. Notando que ele descobriu sua verdadeira identidade, a Jinji falou que avisou a todos eles para não cobiçarem o continente de Kyushu. Mas eles acabaram fazendo essa merda, sentindo a intenção assassina emanando dela. O chefe da seita jurou que não vai fazer isso de novo. Ele tinha desistido primeiro só para ter mais tempo para pensar em uma maneira de roubar as 9 províncias no futuro. Quando eles forem promovidos a um lugar frutífero, eles vão fazer ela pagar 100 vezes a humilhação que eles sofreram hoje. Interrompendo seus pensamentos, a Jinji perguntou se ele acha que ela é uma idiota. E no momento que ela terminou de dizer isso, várias lâminas atravessaram o corpo do líder da seita, e em seguida ela comentou que todos nesse continente têm baixo nível de artes marciais, e podem ser intimidados por qualquer um. Não tem como eles se tornarem seus aliados. Eles nem mesmo merecem ser escravos. Vendo sua morte próxima, o chefe da seita perguntou por qual razão ela protegeu estas pessoas por anos e teve confrontos com muitas outras raças. E respondendo sua pergunta, ela revelou que tem alguém que é muito importante para seu grupo nas 9 províncias. Pelo bem daquela pessoa, mesmo que seu grupo se torne inimigos dos deuses celestiais, eles não vão parar de proteger aquele planeta. Não só ela, mas seus discípulos e netos e todas as pessoas do antigo continente estão dispostos a lutar pelaquela divindade até o fim. E mais uma coisa, sua querida discípula irá amanhã para o continente de Kyushu para conhecer uma pessoa importante. Todas as ideias, boas ou más, relacionadas às suas facções devem ficar na sua cabeça. Se aceita dele ter o menor pensamento de querer dominar aquele planeta, deve considerar as consequências que isso vai trazer ao ouvir sua ameaça. O Yezu percebeu que a discípula dela é a mulher que conquistou planetas grandes e pequenos do domínio estelar durante os últimos milhões de anos. Tianxi, essa descoberta fez ele ficar curioso para descobrir quem era a divindade que é idolatrada pela Tianxi. Na mansão Kyushu, nas 9 províncias, as discípulas do Rei Invencível estavam explicando para ele sobre o Festival das Lanternas que acontecerá amanhã, um evento que acontece a cada século, e como já fazia um tempo que ele não se diverte com elas. As discípulas queriam que ele levasse elas nesse evento. Enquanto fazia massagem no seu mestre, o prota pensou consigo mesmo que o sistema ainda está integrando recompensas, e Xuanxu está bem agora e acordará nos próximos 2 dias. Simplificando, atualmente ele não tem nada para fazer, por isso ele aceitou o pedido das suas discípulas, e recebendo a aprovação dele, a Ling bem animada abraçou ele, e disse que ele é o melhor mestre de todos. Elas vão ter ele pelo resto do dia. Agora ele não pode voltar atrás da sua palavra, ele deve ouvir todos os pedidos delas. E como já fazia muito tempo desde a última vez que ele deu uma saída, a Lingbon decidiu levar ele para trocar de roupa. Enquanto era sequestrado por suas discípulas, o prota avisou seu mestre que estavam saindo primeiro, e vendo isso o velho se perguntou por que todas as coisas foram acumuladas para amanhã, e também comentou que o Shen é um garoto bem pecador. Um pouco mais tarde, quando o Rei Invencível dava uma olhada na cidade, ele viu os cidadãos elogiando seus feitos, e querendo agradecer ele por ter salvado suas vidas, e pensou consigo mesmo que dias tranquilos como esses são raros.
E esse momento só foi possível porque ele desmantelou o reino imortal das 9 províncias, e eliminou a invasão dos demônios celestiais. Uma hora atrás suas duas discípulas começaram a se preparar por Festival das Lanternas. Não só ela, todas as pessoas estavam celebrando juntas, mas ao contrário delas, o Prota achava muito chato ficar esperando elas voltarem das compras. Ele não entendia do porquê da demora toda, e para atrapalhar sua paz, os figurantes reconheceram que ele é o mestre do continente, e se juntaram todos ao redor dele, mas eles não estavam fazendo isso por mal, eles estavam felizes por ver seu salvador, e queriam ajudar ele de alguma forma. Tinha alguns deles que estavam oferecendo elixires para ajudar a Jian Xuanxu na recuperação, e percebendo isso, ele agradeceu eles pelo carinho enquanto pensava em uma maneira de sair desse lugar, e salvando seu traseiro, a raposa apareceu do nada, e levou ele para longe. Mas antes do rei invencível pensar que estava salvo, ela de repente pediu desculpa por ter chegado atrasado, e implorou para ele punir ela. Naturalmente o Prota ficou confuso com seu pedido, e também com a maleta que ela tinha na mão, e acabou perguntando qual era dessa maleta, e envergonhada ela respondeu que não é grande negócio, são apenas algumas ferramentas para seu cultivo. Essa mentira dela fez ele pensar que sua discípula era muito dedicada, mas ao usar sua visão de raio-x, sua expressão sobre ela mudou. Ele pensou que ela tinha saído para comprar um vestido para o festival, mas ao invés disso ela comprou brinquedos para adultos. Um pouco mais tarde na Terra de Dois Reinos, no pavilhão Anan, o rei invencível e suas discípulas aterrissaram no local, e ele explicou para elas que essa cidade comercial tem muita aura extraterritorial e sua história não é pequena, mas interrompendo sua explicação, a Lingbon revelou que esteve nesse lugar antes, e ele pode confiar nela para guiar eles hoje. Como sua discípula estava confiante, ele deixou ela liderar o caminho, e pensou consigo mesmo que os guardas são todos imortais, e este pavilhão não existia na linha do tempo original. Esse lugar também nasceu depois das grandes mudanças do passado. Isso deixou ele curioso, ele queria saber quem é o mestre desse pavilhão, tirando ele do mundo da lua. A Lingbon comentou que essa é a primeira vez que eles saem em um encontro. E isso está fazendo ela se sentir muito feliz. E para deixar ele animado também, ela vai mostrar o quão mágico este pavilhão é para ele. Assim ela explicou que esse pavilhão foi construído nas 9 províncias há mais de 1 milhão de anos. E seu interior guarda tudo que uma pessoa pode imaginar, e isso atraiu a atenção de todos os outros planetas. Com apenas um pavilhão, o continente das 9 províncias ficou conhecido em todo o mundo. Além da negociação, há também uma área de treinamento dividida em 1 a 5 pisos. O primeiro nível fornece o reino da Terra, o segundo nível é o imortal humana, o terceiro nível é o imortal terrestre, o quarto nível é o imortal celestial, e o quinto nível é o reino do imperador. Sem mencionar as altas taxas, muitas pessoas foram promovidas a poderosas nesse lugar, e a coisa mais curiosa dessa loja é quem é a senhora do pavilhão de Anan. Algumas pessoas dizem que ela é uma pessoa poderosa da era do antigo continente, enquanto outras dizem que ela vem da terra do mar escuro de névoa. Vários rumores permanecem no mundo por milhões de anos a respeito dela, mas ela acha que a dona do pavilhão deve ser uma imperadora suprema com uma extraordinária história. Além disso, os cultivadores de outros planetas também sonham conhecer ela, mas infelizmente não têm a chance, pelo que sua discípula diz. O Prota chegou na conclusão que essa mulher deve ser muito poderosa. Depois, ao ver o preço da roupa, o Prota ficou incrédulo. Ele não conseguia acreditar que alguém teria a coragem de vender tal roupa de lixo a um preço tão caro. Enquanto ficava desanimado com o preço das coisas, ele ouviu os figurantes falando da sua pobre aparência, e dizendo que ele é um tipo de pessoa que não consegue pagar pelas roupas desse lugar, e insiste que o produto não é bom. Eles até chamaram ele de sem vergonha. Naturalmente, as discípulas do rei invencível ficaram extremamente irritadas ao ouvirem isso. Esses bastardos ousaram a falar mal do mestre delas. Elas não podiam engolir esse tom, então no puro ódio ela pediu para a administradora do primeiro andar trazer todas as roupas e materiais de treino desta área. Elas não querem que estas coisas boas seja contaminada por esses lixos. Atendendo seu pedido, a administradora recuperou todos os itens que estavam na mão dos cultivadores. E isso fez eles ficarem frustrados. A Lingbon comprou os itens primeiro, e no meio deles tinha alguns que eram de outros planetas. Esses cultivadores perderam a paciência e atacaram as duas garotas, mas sem mostrar nenhuma preocupação, as duas liberaram suas auras. Sentindo a energia delas, os figurantes perceberam que elas estavam no reino da terra humana imortal, e fugiram com o rabo entre as pernas. Vendo eles fugindo, a Lingbon virou para seu mestre e chamou ele para experimentar algumas roupas. Enquanto ficava surpresa com o que acabou de acontecer, a administradora pensou consigo mesma que nesse mundo, as meninas estão realmente dispostas a gastar dinheiro com um homem que não tem cultivo nenhum. Mas ao prestar atenção um pouco melhor na aparência do mortal,
Ela percebeu que esse homem é a pessoa que está no retrato da mestra do pavilhão, o homem que seu grupo vem procurando durante todos esses anos, e sem perder tempo. Ela avisou os diretores que havia feito uma grande descoberta no primeiro andar, mas como havia algumas diferenças na aparência dele, ela decidiu relatar sua teoria para eles primeiro, antes de declarar que tinha encontrado a pessoa que eles vêm procurando há séculos. Ao mesmo tempo que ela conversava com seus superiores, os figurantes de antes apareceram, mas agora eles estavam juntos com o mestre da guilda deles, e o velho na maior arrogância debochou o nível das garotas, que ele acreditava que estavam na terra semi-imortal, e em seguida declarou que quando elas saírem do pavilhão, ele vai matá-las e então recuperará o tesouro que seu sobrinho tentou comprar. Ao mesmo tempo, em um certo lugar, a administradora do primeiro andar estava ajoelhada junto com suas superiores, enquanto ouvia sua líder relatar para a mestra do pavilhão que o homem do retrato apareceu. Ao ouvir isso, a voz atrás do portal falou que já era hora. E ansiosas elas perguntaram o que deviam fazer, e a mestra respondeu que seu pavilhão não deve aceitar mais hóspedes a partir de agora, e ela também deve expandir ao máximo todos os espelhos mágicos dentro do pavilhão. Ela quer ver tudo o que está acontecendo na sua loja. Terminando de dar suas ordens, ela pensou consigo mesma que depois de todos esses anos de busca, ela não conseguia encontrá-lo, mas ele apareceu no momento que aquela mulher está prestes a procurar ele. Apesar dessa coincidência estranha, já estava na hora dele voltar. Ela também está curiosa com o tipo de relacionamento que ela e ele terá quando se encontrarem novamente. Enquanto isso, dentro do pavilhão, o Prota estava tentando afastar sua discípula para poder trocar de roupa, mas ela não queria afastar. Ela usou a desculpa que estava tirando as medidas dele, mas na verdade ela só estava aproveitando a situação para tirar uma casquinha do seu mestre. Ao mesmo tempo, o Rei Invencível percebeu que algo estava errado. Quando uma multidão se reúne para cometer um crime, sempre há alguém vigiando lá fora, observando cada movimento ao seu redor por medo de ser descoberto, e tentando evitar todos os acidentes possíveis para garantir que os criminosos habituais dentro completem o crime. Um projeto tão suave e fluido não pode ser refinado sem prática de incontáveis dias e noites. Isso significava que elas vêm praticando há meses. Elas são muito corajosas. Ele ainda nem repreendeu elas por ter tirado proveito dele. Quando sua consciência estava no seu clone no antigo continente, ele mal acordou e elas já estão tentando tirar uma casquinha de novo, tentando acalmar seu mestre. A raposa assumiu a culpa, dizendo que isso é tudo porque ela teve mais intenções. Enquanto dizia isso, ela pegou sua caixa com brinquedinhos de adulto e falou: se ele quiser ensinar uma lição para ela, ele não precisa mostrar piedade. Isso não tem nada a ver com a Lindbom, sua amiga inocente. Ela é a única culpada nessa história. Por isso ela está disposta a suportar todas as punições. Ela implora que ele não tenha piedade dela, e use esses itens de tortura para punir a garota malvada que ela é. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 127 mil inscritos, vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.